Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, esse tempo tão precioso que Deus tem nos dado para juntos estudarmos a Sua Palavra e sermos direcionados pelo Senhor para a maneira como devemos viver cada dia na dependência dEle. Estamos lendo o livro do profeta Ezequiel e a leitura de hoje envolve os capítulos 12, 13 e 14. E no capítulo 13, logo no início do capítulo, o texto diz assim: Então recebi esta mensagem do Senhor: Filho do homem, profetize contra os falsos profetas de Israel que falam o que lhes vem à mente. Diga-lhes, ouça a palavra do Senhor, assim diz o Senhor soberano, que aflição espera esses profetas insensatos, que seguem a própria imaginação e que não viram coisa alguma. Tanto no capítulo 12, como aqui no capítulo 13 e 14, a palavra do profeta Ezequiel, ela vai ser direcionada de maneira muito específica àquelas pessoas que estavam falando em nome de Deus, mas na verdade estavam falando de suas próprias aspirações, estavam falando daquilo que estava em suas mentes, estavam verbalizando os seus desejos pessoais, mas estavam falando em nome de Deus. Então, os pecados de Israel, eles vão se somando. Então, tem lá os assassinos, tem lá os idólatras, os adúlteros, os perversos. E para se somar a isso, existe também dentro do ambiente religioso aqueles que são falsos. E é como se uma coisa fosse se somando à outra, caracterizando uma profunda destruição, porque a destruição era moral, a destruição era política, a destruição era espiritual. Então existem uma série de coisas que vão acontecendo no ambiente de Israel naquele momento da história. E Deus vai usar o profeta Ezequiel para continuar falando, colocando em pratos limpos, expondo as realidades espirituais que estavam acontecendo naquele momento da história e que estava levando o povo de Israel àquele tempo de sofrimento. O exílio, ele não é um acidente. O exílio é fruto de um distanciamento do Senhor, que envolvia todas estas áreas. Mas todos os pecados trazem tristeza ao coração de Deus. Mas aqui nós temos algo que choca, porque as pessoas estão falando em nome de Deus aquilo que Deus não mandou que elas estivessem falando. Quando a gente iniciou esse processo de leitura bíblica lá no início do ano, usando esta Bíblia, a Bíblia 365, de maneira nenhuma a gente imaginou que a gente estaria nesse momento lendo o livro do profeta Ezequiel. A gente não imaginou que a palavra de Deus estivesse fazendo esse tipo de denúncia, que se aplica de maneira muito particular a esse momento da nossa história. Porque em nome de Deus, as pessoas têm falado muitas coisas que Deus não mandou falar. As pessoas têm se pronunciado, inclusive politicamente, falando em nome de Deus coisas que Deus não mandou que fossem faladas. E Deus não aceita que o seu nome seja usado de maneira leviana, e fazer profecias em nome de Deus sobre coisas que Deus não autorizou é tomar o nome de Deus em vão. E certamente o custo disso sobre a vida dessas pessoas e sobre a vida da nação é muito grande,
porque Deus não nos deixa impunes. A gente é responsável diante do Senhor por tudo aquilo que falamos, por todas as coisas que fazemos, e nós não podemos nos esquecer disso. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, assim como a nação de Israel, nós pecamos contra o Senhor. Como nação brasileira, nós temos pecado contra o Senhor, usando o nome do Senhor em tantos momentos, dos dois lados da política brasileira. E nós queremos te pedir, Deus, tenha misericórdia da nossa nação. E ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos firmes, proclamando o Evangelho da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?